Muito bom. E aí, Punga? Muito obrigado pelo convite, hein, cara? Vamos fazer aqui uma pequena homenagem, né, no mês de aniversário do caso Varginha, né, que foi oficialmente no dia 20 de janeiro, né, comemorado o aniversário do caso. E a gente sabe também que está em polêmicas, né? Alguns ufólogos aí estão trazendo aí novidades, outros estão refutando, e isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Mas esse vídeo que a gente vai trazer é maravilhoso, eu gosto muito dele, gosto muito do Goulart de Andrade, eu acho ele demais, cara. Você já assistiu ele, ô Punga? Cara, eu acho que eu assisti isso, mas foi naquela época mesmo lá. Era o que? Era na Manchete, né? E na época do Cavaleiro do Zodíaco, Rede Manchete, né? Sim. E, pô, vi, mas não vi todo, com certeza não vi todo, mas sei que eu vi porque eu tenho lembrança desse vídeo. Pô, legal. Não, eu acho que eu conheço o vídeo já de cor e salteado já. Eu Caramba. gosto muito dele, conheço muito. Então, você vai se surpreender com alguns depoimentos aí do pessoal na época, porque é realmente o cerne da questão, né? É o que eles estavam mesmo pesquisando na época, nos principais pesquisadores da época, tudo. E é bacana, é super surpreendente esse vídeo. Eu gosto muito dele, eu guardo no coração aí. Eu acho que é as principais reportagens da ufologia brasileira. Um deles é esse vídeo, com certeza. Bem, então, antes de começar o vídeo aqui, se você não conhece nossos podcasts, tem aí o Ufologia Ideias, tem eu no Praxis, tem o meus outros canais, que é no YouTube, e o Walter também tem outros canais, né, Walter? Quais são os seus outros canais? Temos no YouTube, né, Ufologia Ideias, temos também o Spotify, né, a principal aí, o carro-chefe aí do podcast Ufologia Ideias, são os agregadores de podcast, né, e temos o canal do Telegram também, né, e estamos aí para trazer aí entretenimento para o pessoal. Então, se vocês quiserem mais informações, as redes sociais estão na bio dos nossos Instagrams. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Não se sabe o que há por trás disso. Muito difícil de responder. Me dá aí a sua Esse é o Birajara Franco Rodrigues. interpretação de um depoimento desses que te deram off the records, que você não pode revelar a fonte, mas me diz o que pode espantar a população. Que espanta a todos nós, nos deixa estarrecidos. Esta criatura, capturada pelo corpo de bombeiros por volta de 10h30 da manhã do dia 20, estava viva. E foi colocada viva dentro de uma caixa de madeira em um caminhão do Exército. Que foi Momento? De quem é o depoimento? O depoimento é de um militar. Que estava junto. É de um militar, e os nossos depoimentos, as nossas testemunhas são de militares que participaram de tudo o que envolveu as criaturas em Varginha. Tem alguma coisa a ver com os novos depoimentos dessa semana? Também. Do meu lado, eu vou pretender juntar algumas peças que envolvam depoimentos e, com isso, trazer uma história, na minha visão, uma história que vocês depois vão tomar a sua decisão. E é exatamente nesse canto onde você tá, cara? Esse canto aonde eu tô, vi ele aqui, certamente não vi ali, né, que é aqui, quando eu vi isso aqui, ó. É a Kátia Xavier. Que eu... Olha o clássico aí, ó. Olha, eu sinto muita saudade dessa péssima qualidade de imagem. Sabe por quê? É porque na época, como você não tinha como apresentar uma qualidade boa de imagem, você tinha que compensar, sabe o quê? Na qualidade do que você apresentava. É verdade. Entendeu? Hoje em dia é o contrário. Os caras não precisam ter profundidade naquilo que ele demonstra, porque eles compensam nos efeitos especiais, né? Mas, rapidamente aqui, Walter, você que sabe um pouco mais da história de Varginha do que eu, na verdade, sabe muito mais, porque eu de Varginha sei muito pouco. O Birajara, ele meio que sumiu, né? O Birajara e o Pacatini, os dois principais ufólogos do caso, eles se afastaram, né, da ufologia. Eles têm os motivos deles do afastamento, né? Mas eles não mais tocam no assunto, eles estão tocando a vida deles particular, né? Então, eles não participam mais ativamente na ufologia hoje em dia.
né? Talvez acompanhe, né, assista alguma coisa, né, mas participar, chamar para uma entrevista, um podcast, eles não participam mais. Entendi, mas eles nem fazem, não existe material mais produzido por eles, não existe não. Nada. O Birajara, ele escreveu, né, livros, né, Desconstruindo um Mito, né, sobre o caso Varginha, né, depois dele ele começar esse afastamento tudo, mas esse foram as últimas participações dele, né. O Pacatini sumiu de vez, sumiu mesmo. Beleza. Mas não morreram, eles estão vivos. Não, sim, eles se afastaram da ufologia, né, no geral. Sim, né? sim. Eu acho uma grande perda, porque são senhores ufólogos. Sabe? Sim. Ufólogo com U maiúsculo. Coisa que falta hoje no mercado. Não estou dizendo todos, mas tá faltando. Eles deixaram um legado, né? Deixaram um legado e foram pioneiros na época. Deixaram, com certeza. Aqui, segundo o Birajara, é que moram 2 das 3 meninas. As 2 irmãs, exatamente. Que observaram as criaturas, ou a criatura. A criatura. Vem comigo, vamos conhecê-las. Como elas chamam mesmo? Liliane e Valquíria. Boa tarde. Boa tarde. Essa é a irmã caçula. Brincar de casinha. Vocês ainda vão armar a casinha, né? Eu recebi aqui na minha casa, conforme esse depoimento é muito importante. Fazendo já uns 20 dias, não dá? Não é aquele que a galera ia garantir a vida deles? Exatamente. Esse aí foi o suposto a visita dos MIBs, né? Os Homens de Preto. Parece que eles realmente não estavam usando preto. Existem controvérsias, né, de quem poderia ser esses homens, mas a mãe das meninas aí vai citar bem. Mas casam bem, né? Casam bem com... Pode não estar de preto, mas as atitudes, né? A proposta casa bem o que se espera de um MIB, né? De um homem de preto dentro da história da ufologia. Eles fazem uma proposta muito tentadora. Eu não sei se eu aceitaria ou não a proposta, mas segue aí, é muito bacana. Pô, eu aceitaria fácil, mas não vou falar nada não. Por aí, 4 homens que eu não sei de onde que é, quem são, eu nunca vi. Mas não posso afirmar quem eles são, porque a gente não conhece, né? O que eles queriam? Eles estiveram aqui numa segunda-feira, mais ou menos 9:55 da noite, e a gente já estava preparada para dormir, né? Que a gente trabalha, levanta de manhã. E aí eles nem esperou eu ir até lá, eu fui me trocar de roupa para receber eles, que eu pensei que era Birajara, quem vinha com algum pessoal. Aí eles falaram, enquanto eu entrei no quarto para trocar de roupa, a Valquíria saiu aqui, já abriram o portão, já veio entrando. Aí pediu depois que eu falei, quem são vocês? Aí eles falaram que não interessava quem eles eram, que precisava conversar comigo, já foi entrando e sentando. E falando que... Aí ouviram as meninas, perguntou, entrou em detalhes, como todo mundo fala, né? Que... Perguntou para as meninas como o dia que aconteceu, o que é que as meninas acham que viram e tal. E ouvindo as meninas, perguntou do que eu trabalhava, se a casa que era minha, tal, do sonho das meninas, o que as meninas queria realizar. E aí... Qual é teu sonho, Ponga? Eles tudo. Aí... É pra eu falar mesmo? Qual que é teu sonho? Que o MIB vai realizar. Porra, eu vou falar, MIB, vou fazer o esquema com você aqui, olha só. Tô cansado de pagar IPVA, PTU, imposto. Tô cansado de fila, tô cansado de roubo. Não dá pra pedir pra me abduzir e levar pra um outro planeta, não? Só que você vai ter que falar que tudo que você viu é mentira. Você aceitaria essa? Eu vou falar pra quê? Eu já tô em outro planeta. Eu quero que me leve numa colônia. Me leva pra Carte. Né? Aí eu aceito. Vamos ver se a dona Lilian topou. Falaram que
que eles não iam deixar endereço nem nada, que eles eram a mina de ouro. Que o quê? Que eles eram a mina de ouro que a gente nunca pensaria em encontrar. O que você acha que são esses caras? Não tenho a mínima ideia, ela não entrou em detalhes, mas eu gostaria até que ela entrasse com você para ver a proposta que fizeram a elas. Qual foi a proposta? Conta pra mim. A proposta que eles fizeram foi isso, falou que perguntou quanto que eu ganhava, o que eu trabalhava, se as meninas trabalhavam. Eles sabem, eu não sei, não, eles sabem um pouco da vida da gente, sabe? Não sei não. E aí? Pelo que me deu a entender. Aí falou que perguntou do sonho das meninas, o que as meninas queriam realizar, que queria estudar num colégio particular e tal. Entrou tudo em detalhe. Aí perguntou de mim e tudo. Eu falei que a gente tinha uma dívida muito grande para pagar aqui do NPS da minha casa, que até hoje a gente luta com a vida e não podemos pagar. E aí falou o negócio da mina de ouro, né? Aí eu falei para eles assim, quem são vocês? A chantagem emocional, né? Quem somos nós? Nós somos a mina de ouro que a senhora nunca pensou em ter. Aí ele falou que se eu desse a minha palavra para eles, que eu não ia contar para ninguém que eles me procuraram, e que eles iam me procurar, e eles me ofereceu muito dinheiro para mim e as meninas, ia fora daqui, não em Varginha, não nessas TV Michuruca daqui, assim que eles dizem. Onde eu assino? Para as meninas mentirem que não viram nada, entende? Eu falei, mas aí a Liliana falou, mamãe, a gente não pode concordar com isso, porque a gente não sabe o que é que a gente viu, né? A gente não pode mentir, a gente viu uma coisa muito... Depois vai ficar ruim para nós. Aí falou, não, vocês vão ficar muito protegidas, não tem problema nenhum. Ofereceu quanto? Pelo que eles falaram, não falaram a quantidade de dinheiro. Falaram que era muito dinheiro, que aqui na minha casa eu não poderia deixar esse dinheiro aqui, que eu não tinha segurança nenhuma, que a casa não tem segurança nenhuma. Que era para mim dar um documento meu, que eles abriam uma conta no banco para mim. E que a gente não ia arrepender. Sabe que perto de que a gente, sei lá, que a gente tá perdendo, não entendi essa jogada, que a gente ia ficar, nem trabalhar mais, nem eu, nem meu marido, nem minhas meninas precisavam. E que ia dar pra gente 15, 20 dias, um mês talvez, ou 2 ou 3, mas que eles iam voltar e procurar a gente. Quer dizer, a senhora dizendo isso pra mim hoje tá perdendo uma mina de ouro. Não sei, você sabe, a verdade é essa. É claro que a gente precisa, o Brajá me conhece. Eu sou uma empregada doméstica, mas um dinheiro assim, uma chantagem dessa, um dinheiro sujo desse, pra mim não dá. Agora, vá que eu aceitava, lógico, mexeu com a minha cabeça, mexeu com a cabeça das meninas, que a gente luta com a vida, né? Mas pensou... Tá vendo como é que esses 4 homens eram? São 2. Tá vendo como você não presta? Pelo menos eu sou honesto. Cara, você vê, tem gente honesta nesse país ainda, cara. Tem muita gente honesta. A questão é que fica mais evidente as coisas que são ruins, né? Você vê a mídia aí, ela só reflete problema. Não reflete, tipo, senhorinha se safou de um câncer de medula. Ninguém bota isso pra jogo. Notícia é só fica ruim. Então parece que a gente tem muito vagabundo, muita gente ruim, mas na verdade é o contrário, tem muita gente boa. Não só no país, no mundo no geral. Assim, moreno e 2 mais claro. E um só que perguntava, um anotava e os outros 2 ouvia. Que tamanho? Tudo de terno preto. Olha aí. Terno preto. Terno preto. Gravata e tudo. Terno preto. Que tamanho, mais ou menos? Grandes? Normal? Que nem nós? Não, são 2 mais ou menos da altura dos 6, os outros 2 é maior. Vieram de Lincoln Continental também. Aí depois, eles disseram pra mim que ia pegar a gente aqui, ia voltar pra ver o que eu, como as meninas de menor, eu que tinha que dar a última palavra, né? Ia pegar eu e as meninas, eu ainda comentei com ele, mas pode uma pessoa junto com a gente? Ele falou, não, são só você e as suas 2 filhas. Aonde?
som. Ia levar vocês em algum lugar. E aí, chegando lá, eles iam... A gente tinha que ensaiar mais coisas que eles queriam que a gente falava. Não era só isso. Só que ele, no começo, ele falou que as meninas tinham que mentir que não viram nada. Daí pra frente. E as outras coisas eram por conta deles. A gente tinha que ensaiar. Sua mãe estava me contando umas histórias. Você desconfia de alguém que poderia fazer isso? 4 homens que apareceram aqui e tal, querendo que você... Nessa época aí, já tinha rolado reportagem do Fantástico, né? Essa não foi a primeira entrevista, né? Uhum. Então, existia uma teoria que era agentes da TV concorrente da TV Globo na época, que queria desmentir o caso da TV Globo. Então, essa foi uma das teorias mais terráqueas, né, vamos dizer assim, para essa chantagem aí que foi feita para a mãe das meninas. Eu lembro disso aí. Eu li isso em algum lugar. Eu não sei aonde, mas eu lembro disso. Mas sabe o que me faz pensar que isso seja muito improvável? Porque pensa só, a Globo faz uma grande audiência, aí ela é minha concorrente. Eu quero desmentir isso para de repente manchar a imagem dela. O dano que eu vou ocasionar na Globo e o tanto que eu vou ter que pagar, de acordo com a descrição dela, tipo, cara, tuas filhas, você e teu marido nunca mais vão precisar trabalhar. E a descrição para bater com volume de dinheiro, tá? É muito dinheiro, muitos milhões. Valeria a pena uma emissora gastar muitos milhões só para sujar uma imagem de uma emissora que talvez, depois de um ano e meio, 2 no máximo, o pessoal vai todo mundo esquecer? A gente vive no Brasil. Cada carnaval o pessoal esquece tudo do ano passado. Aí o carnaval vem, limpa, o pessoal toma uma cerveja, faz um carnaval e acabou, esquece os problemas. Então eu acho que não valeria a pena. O custo-benefício é muito baixo, baixíssimo. Sacou? Isso que eu achei improvável. Mas olha só, veja bem, né? Imagina se ela tivesse aceitado isso. Elas são as principais testemunhas do caso. São. Né? O caso estaria desconstruído. Né? Total. Não teria chegado nem a metade do caminho Da onde chegou. Da onde chegou, porque não teria porquê. A não ser que o casal de anão. Casal de anão, exatamente. Eu vi um casal de anão, né? É aquilo. Ia ficar no casal de anão. Ia ficar também, sabendo o quê? Um rapaz que tem problemas mentais, não tem uma história dessa? Tá, o Mudinho. Ia travar ali. Vocês mentissem. Não sei a troco de quê. Mas já que você não é mentirosa, né? O Brasil inteiro já conhece o depoimento que você deu, o que você viu e tal. Só eu não ouvi ainda alguma coisa a mais que você ainda não tenha dito e que você possa me dizer, já que passou já algum tempo, você pode pensar melhor, que você possa me dizer para eu poder acreditar também que você viu um ser que não era nem bicho, nem demônio e nem daqui da Terra. Porque como é que você sentiu quando você chegou e que viu? O que eu senti quando eu vi? Eu fiquei olhando assim pra ele, as duas conversando e olhando. Vocês estavam as 3 juntas andando? Não, eu tava um pouquinho na frente, porque a Kátia toda hora parava pra arrumar sacola. E aí então eu parei, fiquei olhando assim, porque eu tava olhando no muro, nomes, né? Daqui aonde? Daqui lá? Onde tá o moço? Não, ali, né? mais um pouquinho lá. Tá lá um pouquinho da mulher lá. Tá lá da mulher lá. Na sombra. Vamos na sombra então, vem cá. 7 metros a chegar. Aí elas pararam pra pegar a sacola. Pra arrumar. Aí na hora que eu parei, assim, que eu olhei, eu senti muito medo, né? Todo mundo sabe. Aí eu virei e falei assim, gente, olha ali. E na hora que eu falei, olha ali, saí correndo, deixei elas lá. Só que não corri assim, depressa. Aí a Kátia ficou parada olhando, assim, peguei e chamei. Aí voltei, peguei no braço dela. Aí que a gente saiu correndo mesmo. E aí o negócio tava como?
Esse é o grande caso Varginha, né? Esse acho que foi o principal relato, né? A principal testemunha. Esse aí do caso, espinha central, né? Do caso, né? Esse depoimento aí foi o divisor de águas. E até hoje, né? Você conseguir acesso às meninas, não são mais meninas, já são mulheres, né? É a mesma história. Não mudou nada. Elas continuam contando a mesma história. Que é um grande apontamento que é verdade que elas falaram. Cara, você consegue, como ser humano, olhar no rosto de uma pessoa e ver a verdade sendo dita ali. Você consegue ver isso nas meninas. Você me corrige se eu estiver errado. Viu? Então tá. Era um muro assim. Era. O negócio estava assim aqui. Não agachado assim. Ah, não? Não. Como? Tava assim, ó. Assim. Isso. Assim. Virado pra parede. Ah, olhando pra parede? Aham. Assim. Cadê ali, alemão? Isso. Aí na hora que a Kátia gritou... Peraí. Vem aqui perto de mim. Aí na hora que a Kátia gritou, cadê, assim, que ela não viu, que ele virou a cabeça assim, olhou e viu a gente e voltou rápido. Parece que ficou com mais medo que eu. Ele. Mas você ficou apavorada. Nossa. Quando ele olhou pra você. Apavorada. Não sabia, E aí? não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu voltava, sei lá. Mas o que vocês fizeram então? Aí a gente veio correndo, a Kátia queria voltar, mas do mesmo jeito vou voltar pra nós ver, mas correndo. Correndo de bora pra cá. Isso. E aí então a gente desceu, não tinha ninguém no meio do caminho. A gente queria ter que conversar alguém pra gente contar, pra ver se voltava, mas não tinha ninguém. Na hora que a gente chegou aqui na rua da minha casa, lá na frente, quem e minha mãe estava lá esperando a gente. Então ela viu eu vindo na frente chorando e as duas mais pra trás. Que a Valquíria segurando no braço da Kátia. E elas duas estavam também apavoradas? A Kátia queria desmaiar, aí por isso que eu voltei e segurei no braço dela. Aí que eu contei pra minha mãe, a todo mundo que estava perto me deu água. Eu tremendo, chorando muito, não consegui nem falar. Agora vê se você lembra alguns detalhes, né? Quando você olhou, assim, de rosto, pele, barulho, não fez nenhum barulho? Barulho nenhum. Se fez quando a gente já estava longe, então aí não deu pra ouvir. Mas que, assim, e no rosto, o que eu percebi, só tinha os olhos e os 3 chifres. Só, porque não tinha, assim, cabelo, assim, não tinha sobrancelha, nariz, boca. Não. Se tivesse bem fininho, alguma coisa, porque não tinha nada. A pessoa de gente tá querendo que essa história não seja verdade, sabe? Walter, sabe uma coisa que eu queria acrescentar aqui, eu acho interessante? Oi. Quebra de paradigma. São meninas que devem ir à igreja. Eu não sei exatamente qual era a religião. Possivelmente igreja, frequentava, assim, alguma religião. Quer dizer, imagina, você tá lá vendo tua vidinha, brincando de boneca. Naquela época, né? Nessa idade ainda se brincava de boneca. Então brincava de boneca, levando tua vida normal. E de repente, de uma forma abrupta, a tua vida, teu paradigma, tua visão de mundo é quebrada do nada, assim, ó. Numa marretada só, com a criatura na tua frente, cara. Uma coisa que é de outro mundo. Imagina como é que isso afeta o psicológico das pessoas. Eu acho que tem muito disso, dessa lógica, que foi pensada por esses grupos aí que a gente diz acobertamento, que o pessoal pensou, não, a gente não pode fazer isso, a gente vai endoidar o pessoal, né? É claro que tem outros motivos escusos por trás que motivaram a fazer o encobertamento. Mas eu acho que no início, a primeira coisa que deve ter vindo na cabeça do pessoal é isso, cara, o pessoal não vai aguentar lidar com uma realidade dessa. Que eu discordo. Eu acho que a questão mesmo é o medo, né? O medo do ser humano de morrer, ou de sofrer algum ataque, né? Acho que esse seria o principal medo. E depois a questão religiosa, né? Pô, será que esses seres, eles são... Se eles têm inteligência, eles conseguem se comunicar tudo, será que eles acreditam em Deus? Alguma coisa assim, nesse sentido, talvez influenciaria muito na aceitação das pessoas. A gente sempre bloqueado, né, pelas nossas crenças, né? Exatamente. A gente que é jornalista quer ouvir
não quer nem acreditar nem desacreditar. A gente quer ouvir e conduzir o que a gente possa segurar para as pessoas aí decidirem o que elas acham. A sua mãe e as pessoas que te conhecem disseram que você é uma menina de excelente caráter, você nunca foi mentirosa, você não ia inventar uma história dessa, porque você não tem nem motivo para inventar um negócio desse. Né? Não só motivo, não tem arcabouço de conhecimento de um universo assim para inventar algo com tanto, sabe, detalhe, que foge da realidade da menina, né? E além do que... Além do que, a própria fisiologia da criatura, né, não era uma criatura conhecida, né, na época, né, com os 3 chifres, com o olho vermelho, cor característica, né, marrom, oleosa, né, não é uma criatura de hollywoodiana. Não bate com o descritivo das criaturas do imaginário popular, né? Existem sim, por exemplo, o faleiro, ele tem muito material guardado lá, né? No interior, lá na região, né, passatempo da região dele, da região que ele pesquisou, ele encontrou criaturas parecidas, relatos de criaturas muito parecidas com as de Varginha. Então, não é uma criatura desconhecida, porém, não é uma criatura hollywoodiana também, que poderia ter influenciado as meninas. Não tem como elas terem acesso, na mais de 96, à informação do Antônio Faleiro, que ela não estava na internet. A internet era pífia. Nem mato era semente. Não existia. As pessoas, ao mesmo tempo que viram. Então, eu estou começando a acreditar em tudo isso. Eu só queria saber o que você acha que aconteceu daí para frente com esse ser. Depois que elas voltaram lá, a minha mãe e a Kátia... Chega perto, que só tem um microfone. Depois que elas voltaram lá, eu falei assim, acho que vai estar lá no lugar, mesmo parado, do mesmo jeito. Só que aí eu vim pra casa, tomei banho, me acalmar. Aí, a minha mãe chegou aqui e falou assim que era um homem que tinha levado pro hospital pra ver se eu acalmava, porque eu tava chorando. Eu cheguei até a inventar, sabe, uma história, porque nem passou pela cabeça da gente que fosse um ser de outro planeta. Sei lá. Ela falando que tinha visto esse bicho lá, chegou em casa chorando, falando que era o demônio que elas tinham visto. Então, como eu sou muito religiosa, a gente é católica, eu fiquei impressionada com aquilo. E para elas parar de chorar, nisso eu pedi uma carona na caminhonete para a moça da loja e fui até lá ver. Fui lá no local. Chegando lá no local, a Kátia até foi comigo na frente, que não estava conseguindo nem falar, chorando muito. Eu desci e fui até... Ela falou, lá, Luísa, lá que a gente viu. Quem falou? A Kátia? A Kátia. Mas ela ficou dentro da caminhonete. Aí que eu vi, a única coisa que eu posso dizer para vocês, como eu falo em toda reportagem que a gente dá, é duas pegadas muito grandes. Grande que tamanho? Mostra assim. Assim, quer ver? Mais ou menos assim, ó. Do jeito... Tudo isso? Aqui, ó. Desse jeito, redonda. Com as pontas assim, ó. Um menor e os outros 2 maior. O menor do meio. E um cheiro muito esquisito. Tinha cheiro quando você... Não, isso se tinha... Porque elas viram, eu cheguei até onde estava, elas viram assim de longe, o susto foi tão grande que elas saíram e foram embora. Agora eu cheguei até lá, na beirada do muro, do jeito que estava, assim. Porque você é uma mulher corajosa. Se fosse eu, não tinha corrido de jeito nenhum. Qual é a altura que você acha que esse ser tinha? Claro que ele estava assim, você... Partia pra cima. Porra, será? Será? E aí? Na hora? Você tá de frente pro cramulhão. Pro mão peluda. Exatamente. E aí? Você corre ou fica? Aqui, ó. É ruim que essa mulher bate pra cima, hein? É ruim. Você não sabia, mas... A Kátia fala que mais ou menos assim era do meu tamanho. Grande. Ele só olhou pra você? Só
só olhou. Olhou e voltou a olhar para a parede? Voltou. Nem mexeu com o corpo, só com a cabeça assim. Tá difícil descer, não tem que descer. Que mesmo? Aqui o Corpo de Bombeiros capturou a primeira criatura por volta de 10h30 da manhã. Exatamente neste local aqui, nesta região. A criatura estava bobada. Dali, alemão. Ela foi imediatamente colocada em um caminhão do Exército. Aqui nessa rua? Nesta rua. O caminhão estava parado aqui. E que se dirigiu imediatamente para a cidade de Três Corações, adentrando a Escola de Sargento das Armas. Esse aí quem era? Essa criatura é a primeira? Esta é a primeira criatura capturada. Que não é a que as meninas viram. Certamente que não, porque ela foi capturada e levada para Três Corações e as garotas viram às 3h30 da tarde. Horas antes, inclusive. Tratos de 2 criaturas. Peraí, que eu possa montar meu raciocínio. As meninas viram às 10 horas da manhã. Não, elas viram às 15h30. Às 15h30. Esse é às 10 horas da manhã? Esse às 10h30 da manhã. E quem deu esse testemunho, esse depoimento? Militar envolvido na operação. Nós temos uma fita gravada de 42 minutos. Com esse militar dizendo que... Walter, falando em militar, a gente teve agora no Edson, né? Esse relato aí que está sendo polêmico, né? A gente está esperando aí para ver o que vai desenrolar disso. Mas o que eu queria entrar é o seguinte: muitos relatos foram coletados e não estão abertos para o público, não é? Sim. Tem relato ainda que o pessoal não coloca, não é isso? Existem depoimentos, né, fitas. Você vai ver o Birajara aí mostrando alguns depoimentos de militares, o Goulart de Andrade, e você vai ver a cara que o Goulart de Andrade vai fazer assistindo esses depoimentos. É claro que eles não vão mostrar os depoimentos, né? Porque são militares que talvez ainda estejam na ativa, né? E por sigilo não poderiam falar, ainda são testemunhas sigilosas, mas eu fico impressionado com a cara que o Goulart de Andrade vai fazer quando ele assiste esses vídeos, né? A cara que ele faz que, tipo assim, não era pra falar isso? Tipo isso? Não, ele vai olhar e falar assim: porra, é verdade mesmo que esses caras estão falando. Essa é a cara que ele faz, assim. E assim, uma coisa interessante, a gente fala de ET de Varginha, né? Sim. Mas não é apenas um. Você reparou? Que são, no mínimo, uns 4 seres. Então você imagina. Porque você tem outros relatos de outras pessoas, né? De outros cantos, né? E aí o pessoal fazendo ali as investigações, não teria como aquela que foi vista no canto tá no mesmo tempo que tá na outra, pondo a distância, né? E aí tem que ser esse número aí, né? Esses seres, eles circularam muito mesmo. Tem até uma linha de trem aí, que talvez eles tenham andado por essa linha de trem uns 4 quilômetros. Caramba, muita coisa. Esse depoimento tem, de carona com os OVNIs, com o Marco Leal, ele conta direitinho essa história aí da linha do trem. É bem bacana. Eu vou te falar, nunca tinha ouvido falar dessa história da linha do trem. Totalmente por fora. Eles rodearam muito pela cidade. O Corpo Bombeiro capturou a criatura aqui. Inclusive, como aconteceu para esse Corpo de Bombeiros ser acionado, que hora que vieram, quantas pessoas vieram, como é que desceram. Tinham populares aqui, inclusive, entre esses 6 populares, 3 crianças que jogaram pedra. Porque, como você pode ver, antes de chegar na mata lá embaixo, tem essa parte inclinada, esse desbarrancado. Sim. A criatura possivelmente estava na parte do meio. As crianças, junto com os outros adultos, 6 pessoas ao todo, estavam ali, naquele platôzinho, antes de começar a descer. Inclusive, jogaram pedra na criatura. E essa criatura desceu, foi para dentro da mata, e aí o Corpo de Bombeiros chegou, dispersou essas pessoas, desceram os homens do Corpo de Bombeiro, alguns ficaram aqui em cima,
e capturaram como a rede, porque como você sabe, no Brasil, quando tem-se problemas do tipo caixa de marimbondo, animal peçonhento, cachorro louco... É o bombeiro que vem. É o bombeiro. Então acionaram o corpo de bombeiro. Nem eles mesmos sabiam com o que eles iam lidar quando chegassem aqui. Então trouxeram luvas normais, rede de pegar cachorro louco, e desceram. Só que nisso já tinha sido acionado o comando da ESA em Três Corações. Eles subiram com a criatura estava abobada. Subiram aqui? Subiram lá da mata com ele, jogaram a rede, fizeram... Isso aí, esse descritivo encaixa o descritivo do suposto soldado que deu agora? Seria isso? Seria essa? Ou a cena que ele participou? Não. Ele fala que quem capturou não era corpo de bombeiros na ação que ele esteve presente, né? Eram oficiais. Nesse caso aí foi a captura dos bombeiros. Tô partindo do pressuposto que todo mundo tá falando a verdade, então realmente mais uma criatura. Então, teoricamente, aí já temos 3 criaturas, né? Aqui as meninas viram lá no Jardim André, à tarde, né? Essa daí que foi capturada no período da manhã, né? E existe a terceira criatura que supostamente do ex-recruta, né? Então já temos 3 seres. Era um cerco na criatura, a criatura não ofereceu resistência, estava abobada. Enrolaram na rede, a criatura estava viva e fazia um zumbido. Que nem abelha. Que nem abelha. E trouxeram aqui para cima, sumariamente colocaram numa caixa de madeira quadrada, destampada no topo, cobriram com um saco de lona. Isso tudo que você está me falando faz parte do depoimento que você tem gravado? Sim. De alguém Sim. do Exército? Algum militar envolvido na operação. São 42 minutos? São. Nesta operação? Nesta operação. E levaram para a escola de sargento das armas, ainda a criatura fazendo esse barulhinho, pôde-se ouvir no caminhão, do lado de fora, e levaram imediatamente para a escola de sargento das armas. Então, Goulart, o que nós entendemos é que se as meninas viram no dia 20 de janeiro, às 15h30, e essa operação se deu às 10h30, é muito pouco provável que o Exército tivesse trazido essa criatura de volta, colocado lá em cima no lote, para as meninas passarem e verem. E ser novamente capturado. E ser novamente capturado. Evidente. Isso é evidente. Quer dizer, a outra descoberta foi posterior a essa e foi para cima aqui. 3 quadros para cima. Então, essa testemunha é um civil, mora no bairro Santana, conta que desse descampado, antes de chegar na mata, viu 7 militares fardados, com aquele uniforme camuflado do Exército, com um fuzil FAL na mão, em linha, entrando ali embaixo, aquele descampado ali, né? Há um acesso ali. Em linha, entrarem para dentro da mata como se estivessem fazendo uma varredura. Estavam com os fuzis. Poucos instantes depois, ouviu 3 disparos. E ficou curioso, ainda ficou observando, não só ele, como várias outras pessoas do bairro Santana tiveram a oportunidade de ver que os militares saíram com 2 sacos de campana, que é aquele saco que eles usam quando vão acampar, fecha a boca assim, pendura nas costas. Essa pessoa viu os militares saindo com 2 sacos cheios. Um dos sacos, alguma coisa se mexia lá dentro, e o outro, nada se mexia. Isso foi presenciado por várias pessoas. Ele disse que mais de 10 pessoas provavelmente tiveram essa mesma visão que ele... Peraí, então já são 5, né? Agora mais 2 sacos, são 5 Essa quarta captura corrobora um pouco mais com o depoimento do ex-recruta. Mas eu não peguei aqui o horário disso. Ele chegou a citar o horário disso? Porque o ex-recruta ele saiu de madrugada ainda do quartel. E quando chegou lá, ainda não era de dia totalmente. Não foi isso? Era bem cedinho, né? Foram 4 horas de viagem, né? Então vamos supor que ele tenha saído antes do amanhecer, umas 4h30. Chegou ali por volta de umas 9h30, né? Mais ou menos. Mas aí o depoimento dele aqui, ele falou que era de manhã, o horário, ele chegou a citar alguma coisa? Eu não peguei. Eu também não. Senão era mais uma coisa para dar uma corroborada, né?